Paz do Senhor, meus queridos irmãos. O vídeo que a gente vai gravar agora é eu saindo da cidade de Belo Horizonte. Eu pelejei, eu tive muita dificuldade para sair da grande cidade. Porém, eu vi que eu precisava de sair, mesmo que meu trabalho lá era um trabalho muito abençoado. Mas, segundo os conselhos do Espírito de Profecia, aí eu saí. Eu não sei porque muitos irmãos permanecem ainda na cidade grande, porque o Espírito de Profecia está recheado de conselhos para o povo de Deus não ficar em cidades grandes. Eu saí. Do meu tempo, uma porção de irmãos tinham planos de sair. Mas, no final, saiu eu e uma outra família. Eu com a minha família, ele com a dele. Só que ele depois voltou. E eu, graças a Deus, não voltei. As cidades grandes têm um grude terrível. Não é fácil sair de lá, não. Só a pessoa mesmo que resolver decidir sair. Senão, não sai, não. Eu fiz meus planos, orei a Deus. Eu tinha um barraco. Fiz um negócio com esse barraco. Numas máquinas de marcenaria. Para mim trabalhar de carpinteiro lá na Bahia. Só que, muitas vezes, para os planos de Deus dar certo, ele precisa anular os nossos. E foi assim que aconteceu comigo. Fui para a Bahia, não deu certo de maneira alguma. E então, eu escrevi uma carta aqui para amigos aqui da cidade onde eu moro hoje, Curral de Dentro, como eu já tinha estado aí no ano de 74, aí eles gostaram muito de mim, então foram lá me buscar na Bahia, trouxeram aqui para Curral de Dentro. Os planos que eu fiz, nenhum deu certo. O meu recurso acabou e eu passei provações terríveis. Eu não vou especificar, não vou explicar, mas queira, viu, irmãos, eu passei provações muito difíceis. E eu tinha, conforme eu disse em vídeo anterior, que eu tinha conhecido taiobeiras, que é apaixonado por taiobeiras. E eu vi que parecia que era o momento de daqui eu ir para taiobeiras. Mas Deus pensava diferente. E eu me lembro que eu morando aqui, passando muita dificuldade, que era meu sonho entrar em taiobeiras. Então, eu pedi uma pessoa, amigo da gente, para em Salinas, ele ia para Salinas naquele dia para conversar com uma pessoa, o pastor da igreja presbiteriana, porque havia uma igreja presbiteriana lá em Taiobeiras, fechada. E eu, como estava ansioso para entrar lá, aí eu mandei o recado para esse pastor, se ele poderia me emprestar ou me alugar essa igreja. Agora eu não sei de onde eu ia tirar o dinheiro para pagar aluguel, tudo pela fé. E aí o moço foi, quando foi de tarde o ônibus chegou, aí eu fui lá para ver a decisão, e o moço lá, o pastor, mandou o seguinte recado para mim: olha, fala com ele lá que quem quiser evangelizar a cidade, que faça sua igreja.
Aí eu voltei de lá, com um nó na garganta, sentei num sofá velho que tinha lá em casa e a água desceu dos olhos. A única coisa que eu tinha planejado, eu comprei um motosserra, né, que era para mim trabalhar e cortando madeira para dar sustento para a família. Eu falei assim, eu vou vender esse motosserra e vou para Taiobeiras. Eu compro umas lonas de plástico lá e vou em qualquer lugar, mas eu tenho que evangelizar Taiobeiras. Aí o moço que é amigo meu, muito amigo meu até hoje aqui, que é querido irmão Conceição, ele falou assim, ó Rocha, ó, calma aí, destaque, chega a hora de Taiobeira, você compra um materialzinho e faz um barraquinho para você colocar a sua família dentro, depois Deus vai lhe dar os meios, né? Chega a hora de você entrar em Taiobeiras, né? Eu achei que o conselho dele estava certo e assim eu fiz. O dinheiro que eu vendi, o motosserra, eu comprei um materialzinho e fiz uns tijolos, tijolo desse pequeno, de barro, arranjei umas madeiras roliças, comprei umas telhas com buca e entrei debaixo com a família. Aí, o filho dele tinha me dado um pedacinho de terreno para mim fazer a minha barraca. Mas Deus não me queria aqui. Pelo menos por enquanto. Aí, pela providência de Deus, aí eu fui em Salinas, né? A igreja de Salinas na época era uma igreja que não produzia frutos, não batizava ninguém. A igreja estava lá, feita, construída. A querida, saudosa irmã Laíde Pena, ela viu com muita dificuldade construir essa igreja lá. E a igreja, ninguém batizava, praticamente ninguém. A igreja estava com 10 anos que estava construída e tinha ela apenas e alguns membros da família dela e um irmão saudoso também, querido irmão Francisco e a irmã Benedita, só. Então, eu precisando muito trabalhar, aí o saudoso também, irmão João Pena, que mais tarde se batizou, não era batizado ainda, ele me chamou para mim fazer um serviço lá, dar um piso grosso lá no fundo da casa deles. Aí eu fui. Chegando lá, ela, para me tratar muito bem, queria que eu dormisse na casa, cá em cima, mas ela tinha feito a igreja, tinha 2 cômodos no fundo, pregado anexo, que era o cômodo pastoral. Falei, não, eu vou ficar no cômodo da igreja. Aí ficava lá, trabalhei, depois o filho dela, depois que eu terminei de fazer o serviço lá, o filho dela estava fazendo uma construção, queria casar, e então aí ele me pegou, falou assim, ó, você não quer ficar aqui para você construir minha casa? Não, um rapaz que estava trabalhando lá é um moço bom, gente boa, bom de mexer com ele. Mas quando ele começa a beber, ele não para. E deu uma festa de São João, uma pessoa, coitada, eu conheci muito ele, gente boa. Mas o vício atrapalhava muito ele. Aí eu falei, bom, eu vou pensar. E eu deixei minha família aqui, em Curral de Dentro. Eu só fui para lá. Aí, e eu, à noite, eu ia para a nave da igreja e orava ali, de cabeça no cimento ali. Meu Deus, por que essa igreja não dá fruto, não frutifica de maneira nenhuma? Toda noite. E aí um dia Deus me deu um sonho.
Eu disse, Desmond, em vídeo anterior, que Deus me orientou muitas vezes por meio de sonho. Aí eu tive um sonho que eu estava naquela igreja e havia bastante pessoas na igreja. Eu estava lá sentado, junto com eles. Então, no sonho, diz que era um pastor de fora que vinha para poder pregar naquele dia. Isso é no sonho. Aí eu me lembro, esse pastor, que eu não vi o rosto dele, ele chegou, bateu no meu ombro e falou assim, você vai para frente, mas eu. Aí eu estava passando uns problemas, aí eu falei, não, mas ele disse, não, você vai do jeito que você está. Aí me levou lá para frente e eu sentei com ele lá no púlpito. A igreja estava cheia. Então, eu só me lembro no sonho quando ele me levou, me colocou lá na frente e ficou ao meu lado. Aí, o sonho deu uma pausa aí acabou aquela parte. Mas no sonho, eu saí na igreja olhando na nave da igreja, olhando as paredes. Então, eu via aqueles buracos nas paredes, cheio de teia de aranha, cheio de mofo. O chão da igreja todo sujo, e era buraco, mais buraco, cheio de mofo, de teia de aranha, de sujeira. No sonho eu pensei assim, me lembro como hoje. Eu falei assim, se eu mudasse para cá, eu ia arrumar essa igreja por dentro. Aí o sonho acabou. Aí eu acordei, entendi que Deus me queria em Salinas antes de ir para Taiobeiras. E aí, irmãos, fui providenciar logo, vi um comportor tinha um comportor lá de Medina, estava comportando lá. Aí ele falou assim, ô irmão Rocha, você gosta do trabalho missionário? Eu falei, amo o trabalho missionário. Ele disse, aqui tem 2 endereços que eu peguei das pessoas, eu conversei com eles. E marquei para você ir para visitá-los. Eu falei, tá bom. E ele, na confiança, marcou o dia e a hora que eu visitaria esse povo. Deu tudo certo, eu não vou. É uma experiência muito, muito linda, mas eu não vou especificar, porque o vídeo vai ficar comprido e algumas pessoas acham que eu devo resumir. Então, eu fui providenciar para trazer minha família para Salinas. Aí eu falei para as pessoas que tinham me ajudado, construir o barraco, que me deu terreno, eu falei assim, olha, qualquer época que eu vender esse terrenozinho aqui, que eu estou indo para Salinas, eu vou tirar do dinheiro e vou comprar 5.000 blocos, que é para mim construir uma igreja em Taiobeiras. Era meu sonho, então eu estava muito acreditando, conforme deu tudo certo, que Deus ainda me levaria para lá. E quando ele providenciasse o terreno, então eu já estava com os blocos da igreja comprados. E meu trabalho em Salinas, pela graça de Deus, foi muito, muito, muito frutífero. Quando eu fui para Salinas, eu, com minha família, que era 6, 7 pessoas, 8 pessoas, entre eu, a esposa e mais 6 meninos, fez mais ou menos umas 25 pessoas. E com 1 ano e meio que estava lá,
ela foi para 105 pessoas matriculadas na escola sabatina. O que atrapalhava era a sujeira que estava lá. E eu cuidei disso. Foi muito difícil para mim. Eu não vou especificar quais eram os problemas que tinham lá, mas tinha problemas sérios, irmãos, lá dentro. É por isso que a igreja não convertia ninguém. Pastor morou lá. Série de conferência, nada resolveu o problema. Mas Deus me chamou para lá e que, pela graça dele, eu consegui resolver esse problema que tinha lá. E aí as portas abriu. E no próximo vídeo vocês vão ver o que aconteceu depois.